Nós estamos de volta para o último bloco do Canal Livre desta noite, que recebe o presidente nacional do PSDB, o senador Sérgio Guerra. Antes, vamos ver o que diz sobre o momento eleitoral o diretor do Instituto Datafolha, Mauro Paulino. Esse é um momento decisivo da campanha, porque marca o início do horário eleitoral gratuito, que é um modelo a ser aperfeiçoado, discutível, mas que traz o eleitor para mais próximo da campanha. A campanha na TV, ela costuma reforçar tendências antes observadas nas pesquisas. Em geral, acontece isso. Então, a menos que aconteça alguma coisa muito significativa, muito contundente, as tendências observadas até aqui devem se reforçar. O foco central dessa campanha, o personagem principal dessa campanha é o presidente Lula. É a avaliação positiva do presidente Lula. Todos os passos, tudo que se faz na campanha passa por esse pano de fundo que é a aprovação recorde do presidente Lula. Para o presidente do Instituto Vox Populi, Marcos Coimbra, se nenhuma surpresa acontecer, a eleição para presidente da República pode ser definida também já no primeiro turno. Bom, nós estamos recém começando o período de propaganda eleitoral na televisão e no rádio, apenas uma semana. Agora, durante esses dias, é quase um consenso entre os especialistas que a campanha Serra não está indo bem e a Dilma está indo bem. Isso faz com que uma vantagem que ela já tinha na entrada do horário eleitoral provavelmente se mantenha e as próximas pesquisas devem refletir, no mínimo, a manutenção da vantagem que ela já tinha, se não algum crescimento. Todas as pesquisas feitas até a entrada da propaganda, no dia 17, apontavam que Dilma tinha assumido a dianteira. A última pesquisa nossa, feita em parceria com a Band e o portal IG, mostrava que ela chegou no horário eleitoral com 16 pontos de vantagem, o que é, a se manter, suficiente até para ganhar a eleição no primeiro turno. Mitre? Senador, aí há dois pontos que são fundamentais. O primeiro é que, historicamente, não há casos de reversão de expectativa completa no horário. Completa não, uma reversão? É, reversão completa que eu digo, porque no caso aí 16, 17 de diferença é muito grande. Esse é o primeiro ponto. Segundo, parece claro, pelo que nós vimos em todas as pesquisas, incluindo a popularidade do presidente Lula, que em alguns estados chega a 98%, se somar ótimo, bom e regular positivo, que o Serra precisa, isso é muito claro, que o Serra precisa arranjar votos entre aqueles que apoiam o governo Lula. Essa é a questão. E, ao mesmo tempo, ele tem que ser um candidato de oposição. Eu queria saber como é que o senhor vê esse dilema, ou isso não é um dilema? Eu quero fazer uma nota breve sobre os comentários. Evidentemente que por exemplo, Marco Coimbra fala que de dois programas de televisão e não pode falar de tendência na base de 2 programas de televisão, nem de avaliação. Segundo, não é verdade que quem começa na frente termine na frente. Eu tenho essa tendência provável. Basta ver a última campanha presidencial. O Geraldo começou atrás, chegou no segundo turno, todos os analistas brasileiros diziam que não ia chegar. No final do primeiro turno ele surpreendeu. E a gente estava com o nosso trekkingzinho lá, acompanhando aquele negócio todo dia. E as curvas a curva ia fazendo assim, assim, assim. Quando chegou na eleição, a gente disse, eu vi para um programa desse, não sei nem se foi com vocês, eu digo, vai ter segundo turno. Acho que foi com você. Eu me lembro. E teve segundo turno, tá? Nos atrapalhamos no segundo turno. É verdade. Mas no primeiro turno... Começaram mal o segundo turno. No intervalo entre o primeiro e o segundo turno, nós ficamos a 3 pontos do Lula. Do Lula. Não é do autor. Tudo isso é verdade, senador. Não é da encomenda, não. Senador, mas agora, a minha pergunta, como é que o senhor vê esse dilema de ter que tirar votos daqueles que apoiam o governo Lula? Eu só estou comentando o que foi dito aí. Agora, essa questão do nosso dilema, não há dilema na nossa cabeça. A gente sabe o que o governo do Lula fez de positivo e o governo do Lula fez de negativo. E o que nós temos que discutir é o que vamos fazer de agora para frente. A pergunta feita aqui sobre como vamos fazer é uma pergunta substantiva. Temos que respondê-la na campanha. Senador, olha só. E a pergunta que marca a diferença do que nós vamos fazer para o que faria um eventual governo da Dilma, me parece que essa é que é a questão tem que ser respondida ao longo desses 30 dias. Mas não pode ser respondido em um dia nem em 2. Senador, eu quero saber, o senhor passou aqui uma boa parte do programa
reconhecendo méritos em alguns programas, na condição da economia e também das políticas sociais. De maneira genérica. Isso. Agora, o que foi que o Lula fez de tão negativo assim, a ponto de fazer com que o eleitor migre, esse sujeito que é simpático a ele, para o PSDB? O que é que o Lula fez de tão negativo? Não respeitar a lei, por exemplo. Fernando Henrique respeitou o tempo todo. A lei eleitoral, o senhor está falando? A lei. Qualquer lei é lei. Tem que o presidente da República tem que respeitar a lei. Segundo, o que é que o Lula fez que não vale a pena? Entregar os Correios a uma série de pessoas sem a menor qualidade, responsabilidade e eu não sei o que mais. O que é que o Lula fez negativo? Organizar uma base parlamentar do jeito que ele organizou. O que é que o Lula fez negativo? Desorganizar as eleições brasileiras. Todo petista hoje tem as campanhas mais caras do Brasil. Eu me lembro de campanha do PT, era um bancário lá no interior com a bandeira vermelha. Você chega hoje, tem um festival de fotografia. Sabe qual é o problema das nossas campanhas em grandes estados, nos estados? Muita gente, você está faltando dinheiro para o PSDB, não está. Não é isso, nós vamos cumprir nosso orçamento. O problema é que os adversários estão com dinheiro demais. O nosso pessoal não se preparou para uma campanha assim. É uma coisa. Mas por quê? Você desce. Ignoravam esses fatos. Porque a gente está trabalhando com... Eu não estou acusando ninguém, mas o nosso dinheiro é limpo, tá? Mas, então é o seguinte, você chega em qualquer lugar, sujo, não sei se é sujo ou é limpo, mas não é explicável. Não é explicável. Nasceu da utilização da máquina pública para fazer campanha, que nós denunciamos infinitas vezes. Não apenas uma. Então tu chega, vai lá no Rio Grande, vai no Nordeste, você chega nas cidades, só tem bandeira, material de propaganda das candidaturas do Lula, apoiadas por ele. É uma assimetria total. O tempo de televisão vai nos favorecer lá. Porque agora, com os dois candidatos com tempos parecidos, os candidatos nossos nos estados, nós vamos ter o tamanho da campanha deles. E vamos começar a apertar em vários estados. Eu não estou vendo tendência nacional nenhuma, não enxerguei. Acho que agora todo mundo conhece a Dilma, todo mundo sabe que o Lula fez a Dilma, e o que nós temos que provar nesses dias é que nós vamos fazer melhor do que a Dilma faria. Senador, e que somos candidatos para ganhar a eleição, para disputar e governar. Faz desses primeiros 4, 5 dias do horário eleitoral? Não tenho ainda avaliação. Não é possível, não tem avaliação, senador. Posso falar com admiração e respeito? Claro, da mesma que eu tenho pelo senhor. Ó, gente, nós somos iluminados, é preciso ver o que o povo está pensando disso. Né? A gente, porque eu não sei o que, eu não gosto desse. Eu, por exemplo, achei que o negócio do Lula entrar lá no programa do Serra, coisa que não causou nenhum impacto, senão nas nossas cabeças. Viu? É coisa da população, nem ligou para aquilo. Mas mas é verdade, não tem problema. Eu acho que não tem problema. Senador, mas isso não os dois têm aquela mesma... os dois têm processos semelhantes de ação política ao longo do tempo. Eleições ganhas, eleições perdidas, liderança, administração, liderança principalmente. Falta Dilma ela é uma pessoa correta, não tenho nada disso. Não tenho nada contra ela. Mas é liderança, nunca liderou nada. Como é que alguém assim vai ser presidente da República? É claro que se você deixar a Dilma sozinha, ela faz bobagem. Ela está toda governada. Há uma governança em torno dela. Senador, eu quero perguntar para o senhor. Temos aí 30 dias. O povo ligou-se nisso agora, começou a se ligar nisso agora. Agora eu vim aqui direto do aeroporto, vim direto aqui para o seu programa de vocês, cheguei até um pouco atrasado. Mas, enfim, o que eu vejo lá no meu estado é uma massa profunda, grande, de comunicação para Dilma, tá? E uma campanha muito modesta do Serra. Mas na televisão as coisas vão ser comparadas. O cara começa a ver um e outro. Eu espero, isso já aconteceu antes e vai acontecer de novo. E eu tenho certeza, absoluta certeza, que nós vamos para o segundo turno e vamos disputar a eleição no outro ambiente. Senador, colocar o Lula no programa do principal opositor dele não confunde o eleitor? Não. Por quê? Porque o objetivo da campanha não é criar uma identidade para o candidato? Não confunde eleitor nenhum. Nós não somos antagônicos ao Lula. Nós fizemos muitas vezes, o Lula esteve com a gente aí. Nós nunca pedimos a cabeça do Lula. Nós nunca fomos para cassação, nunca perseguimos o Palocci. Nunca fizemos isso. Nós somos assim, nós somos partido. São oposição. Nós somos da oposição, mas não somos radicais. Não trabalhamos desse jeito. O Brasil precisa ser mais maduro. Nas sociedades democráticas, cada vez mais os candidatos têm que ser definidos em torno de objetivos explícitos e não de conversa geral. Conversa geral não vai para lugar nenhum. A Dilma não tem conversa, a conversa é do Lula. Se o Lula sair dela, ela cai. Era assim na pré-campanha. Quando o Lula saía da campanha, a Dilma afundava. E a gente vai eleger o quê? Com essa exposição do Lula no programa do Serra? Concordei. E, aliás, não vi nenhuma relevância nisso.
com toda honestidade. Mas se não tinha eu relevância, próprio para que colocar? Aquilo passou, porque não faz mal colocar, a vida de cada um deles é semelhante. Não, mas o argumento de que aquilo pode tornar ainda mais difusa a imagem da oposição é um argumento que faz sentido. Não tem nenhuma dúvida. Isso é negócio intelectual. O povo não pensa nisso, não. Senador, está tudo bem lá dentro da campanha? Porque a gente tem notícia pelos jornais de que há uma crítica severa lá dentro, muita cobrança para mudança de rumo, para uma afinação maior, para se encontrar essa imagem pertinente ao candidato de oposição. Está tudo tranquilo? Nós temos 20 dias, mais de 20 programas para ver isso tudo. E vamos ver com tranquilidade. Os companheiros que têm opinião vão ser ouvidos. E agora não vamos ter uma atitude errática, irresponsável, de fazer de um jeito, depois fazer do outro, porque isso desmoraliza o candidato. Agora, o senhor não acha que alguns dos seus aliados que estão também disputando postos nas regiões não têm dado ao Serra o apoio que o candidato a presidente precisa? Eu acho que os palanques estaduais... Vamos ver, por exemplo, o caso Arthur Virgílio. É um caso excessivo. Como é que o senhor vê aquele caso? Arthur? Senador Arthur Virgílio. Arthur é um grande líder, uma pessoa de excelente qualidade. O Serra está na campanha dele? Deixa eu te falar. Senador. Arthur, nós não temos partido lá no Amazonas. O nosso partido, o PSDB, é muito fraco lá. Arthur é forte, o partido quase não existe. O DEM também é mínimo. Então, é o único estado, eu disse isso muitas vezes, no qual a gente não tem uma estrutura conjunta, múltipla, para segurar uma campanha. Temos problemas lá. O Serra vai ter que resolver esses problemas com inteligência, com a ajuda de Arthur e de outras pessoas e na opinião pública. Precisa resolver com muita clareza a nossa relação com a Zona Franca de Manaus e daí para frente. Estamos cuidando disso, estamos resolvendo isso. Bom, senador, nós estamos chegando já ao fim do nosso programa. O senhor tem um minuto para suas considerações finais. É muito prazer de estar com vocês aqui hoje, sempre, né? E vocês levam a discussão para a discussão objetiva, correta, e vamos, ao longo dessa campanha, conversar muito ainda, muitas vezes, porque é preciso ter tranquilidade, cabeça, firmeza, e é claro que tem que ter, como disse o Serra, nervos de aço. Temos que ter nervos de aço. Deixa eu só complementar, que estão faltando uns segundinhos. O senhor acredita que com essa linha de conduta adotada pelo partido vai dar para reverter essa situação? Porque os 17 pontos de diferença hoje que as pesquisas apontam, se elas estão corretas, correspondem à metade do cacife que o candidato do PSDB tem. É muita coisa. Nós temos nesse momento uma dificuldade que não nos remete a um otimismo, mas que nos garante o segundo turno. Agora, eu posso garantir, tenho certeza do que ao longo desse processo, ajustes serão muito importantes de serem feitos e os resultados serão, muito provavelmente, bem diferentes desses que estão aí. Porque, enfim, a candidata não apareceu ainda. Ela tem que um dia botar a cara dela e dizer, olha, eu sou Dilma, penso isso e aquilo, vou fazer aquilo, penso aquilo sobre essa questão. Essa questão do aborto, por exemplo, é ridículo. Quando perguntaram no debate lá do Datafolha sobre política macroeconômica, continuação de governo para outro, ela atrapalhou-se toda. Se deixar ela sozinha, não tem jeito. Ok, senador Sérgio Guerra, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa hoje. O Canal Livre vai ficando por aqui. A gente agradece, então, ao coordenador da campanha dos tucanos, a todos vocês também que assistiram o programa. Muito obrigado pela audiência, uma ótima semana e a gente se vê no domingo que vem. Até lá, boa noite para você.